Questão de concordância verbal aplicada pela banca SES Gran Rio, em que é cobrado aí do candidato conhecimento em relação à concordância verbal, que nada mais é do que a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo, mas precisamos prestar aí atenção a algumas particularidades. Por exemplo, há alguns termos aí em que não há possibilidade de se passar para o plural. Então vamos entender aí melhor essas informações, entendendo o que se pede a questão. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente empregado em qual alternativa? Letra A. A maior parte dos canais de streaming identificam as preferências dos internautas por filmes de romance, terror ou comédia. Qual que é o verbo aqui em destaque? Identificam, que vem do verbo identificar. Então, vou fazer a seguinte pergunta para o verbo. Verbo que identifica as preferências dos internautas. O verbo me direciona ao sujeito, que é a maior parte dos canais de streaming. Tudo isso que eu coloquei aqui em parênteses é o sujeito. Mas verifiquem que eu tenho aqui dentro desse sujeito essa expressão, a maior parte. Esse termo aqui, a maior parte, ele é chamado do quê? De coletivo partitivo. E o que é um coletivo partitivo? Eu estou falando aqui da maior parte dos canais, não estou falando de todos os canais. Por isso, é uma parte deles. Então, cuidado aí com expressões como a maioria de, a maior parte de, um grande número de, que são elementos aí que não precisam ser passados para o plural. Não tem sentido falar as maiores partes dos canais de streaming. Então, esses elementos sempre ficarão no singular. Sendo assim, o verbo também ficará no singular. A maior parte dos canais de streaming identifica as preferências. Então, aqui pode ficar no singular, mas também pode ficar no plural. Mas por quê? Então, toda vez que eu tenho aí um elemento partitivo e diante desse elemento partitivo eu tenho um especificativo, ou seja, está especificando do que é essa maior parte, e essa maior parte é dos canais, então o verbo concorda ou com o elemento partitivo ou com o especificativo. Sendo assim, pode ficar identificam. Então, as duas formas estão corretas. A maior parte dos canais de streaming identifica porque concordou com o partitivo ou identificam porque concordou com o especificativo. Sendo assim, a alternativa correta é a letra A. Mas vamos verificar aqui as demais. Letra B. Para evitar as fake news, atribuem-se aos diferentes tipos de usuários a decisão de só acreditar nas notícias que têm fonte segura e identificável. Verbo atribuir. O que se atribui? O que se atribui? O que foi atribuído? O que foi atribuído foi a decisão. Muito cuidado com o verbo atribuir. Por quê? Porque o verbo atribuir aí, eu posso atribuir algo, eu posso atribuir o quê, ou eu posso atribuir algo a alguém. Então, ele pode ser um verbo transitivo ou direto, sem a necessidade de preposição, ou um verbo transitivo indireto, quando se pede a preposição. Mas veja bem aqui a linha de raciocínio. O que eu perguntei para o verbo? Verbo, o que foi atribuído? E o que foi atribuído foi a decisão. Quando eu perguntei o que, então ele vai funcionar como um verbo transitivo direto, ok? E foi atribuído para quem? Para os diferentes tipos de usuários. Mas o que foi atribuído foi a decisão. Aqui eu tenho um sujeito, que vai ser chamado de sujeito paciente, porque notem aqui que eu também tenho o se. E o que é esse se? É uma partícula apassivadora do sujeito. Olhem só, a decisão foi atribuída. Não foi a decisão que praticou a ação de atribuir. A decisão é atribuída, então ela sofreu a ação de ser atribuída por alguém. Percebam aí que o sujeito ele está no singular. Desta maneira, o verbo precisa ficar no singular também. Para evitar as fake news, atribui-se. Atribui-se o quê? A decisão. Para quem? Para os diferentes tipos de usuários. Vamos à outra questão, e a letra B é incorreta, porque já sabemos que a A é a exata. Letra C.
De acordo com pesquisas de comportamento, menos de 1% da juventude apresentam baixos índices de rejeição às redes sociais. Qual verbo em destaque? Apresentam, que vem do verbo apresentar. E aí vou fazer a pergunta. Quem apresenta baixos índices? Menos de 1% da juventude. Então, atenção aí a termos como mais de, menos de, cerca de, porque eles são elementos invariáveis. Não existe, por exemplo, plural para menos, menoses des, não existem plural aí para estes termos. Então, aqui eu posso retirá-los para eu não confundir. Sendo assim, o verbo vai concordar com o numeral que é o inteiro, 1%. E como que vai ficar? De acordo com pesquisas de comportamento, menos de 1% da juventude apresenta. E se eu tivesse aqui 1,99%, mesmo assim concordaria com o numeral inteiro. Seria apresentam se fosse de 2% em diante, sempre concordando aí com o numeral inteiro. Letra C, incorreta. Letra D. Para incrementar o comércio eletrônico, anuncia-se permanentemente produtos que interessam ao consumidor, com base na análise das preferências. Vejam aqui o C novamente, uma partícula passivadora. O verbo anunciar, vou perguntar para o verbo. Verbo, o que é anunciado? O que é anunciado são os produtos. Produtos está no plural. Produtos são anunciados. Olhem o C aqui. Produtos são anunciados. Então, anunciam-se produtos. Ok? Sendo assim, anunciam-se produtos porque o sujeito aqui está no plural. E produtos são anunciados. Letra D, incorreta. Então, toda vez que eu tiver esse C aqui, e tiver um sujeito aqui para que me responda o que foi anunciado e eu o encontre, ele vai ser uma partícula passivadora do sujeito. Produtos são anunciados. Produtos sofrem a ação de ser anunciado por alguém. Letra E. Inúmeros dados pessoais para a elaboração de um mapeamento das características e gostos dos usuários têm sido solicitados por sites suspeitos. Qual verbo aqui em destaque? O tem. O que tem sido solicitados por sites suspeitos? Inúmeros dados pessoais. Esse é o sujeito. É isso que tem sido solicitado. Preciso encontrar aqui o núcleo desse sujeito, a palavra principal. Se eu tirar a palavra dados, vai ficar inúmeros pessoais. Mas o que é pessoais? São os dados. E o que são inúmeros? Os dados também. Sendo assim, dados é o núcleo desse sujeito. Sendo assim, qual que é o plural do verbo ter? Tem com acento circunflexo. Então, guardem isso. Plural do verbo ter, tem com acento circunflexo. Então, essa alternativa também está incorreta. Aprofundem-se no assunto em relação à concordância verbal, à utilização da norma padrão da língua portuguesa. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.